quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 58. Isaías 58, versículos de números 11 e 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 58, verso 11 e verso 12. Todo mundo achou? Amém? Está escrito: o Senhor te guiará continuamente, ou constantemente. Fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Amém, irmãos? Abaixe a sua cabeça novamente e vamos orar. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te pedir, Pai, assim como o Senhor falou comigo, quando eu estava preparando esta mensagem, fala com teu povo. Interniza, Senhor, a tua palavra no coração do teu povo. E faz a obra que homem nenhum pode fazer. Eu quero te repreender, Satanás. E você, que é o ladrão da palavra, eu te ordeno, sai do nosso meio. Você não tem parte e nem obra neste ministério. Então saia daqui em no nome de Jesus. E Espírito Santo de Deus, aplica essa palavra no nosso coração, para que ela produza em nós fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Em no nome de Jesus, você pode dizer comigo, amém? Irmãos, irmãs, estamos vivenciando verdadeiramente tempos difíceis, tempos terríveis. Alguns podem estar pensando consigo mesmo, pastor Peçanha, com base em que o irmão pode declarar isso? Com base na palavra. A palavra de Deus me dá autoridade para que eu possa dizer e declarar que nós vivemos hoje tempos difíceis. A palavra, ela não só revela o que irá acontecer nesses dias terríveis, mas, sobretudo, qual é o perfil
da humanidade nessa época. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ao escrever ao seu filho na fé, ao seu discípulo Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso de 1 a 5, o Espírito Santo, por meio de Paulo, falou o seguinte: sabe, porém, isto. O que nós temos que saber? O que nós temos que conhecer? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Na outra versão, na versão NVI, Nova Versão Internacional, tempos terríveis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, sem amor pela família. Veja, irmãos, sem amor pela família. Ímpios, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, enfatuados, mais amigos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder de Deus. É isso que o Espírito Santo instrui acerca do perfil do homem, da humanidade, nos nossos dias. Dias que precedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o nosso país, o Brasil, estatisticamente, atualmente no Brasil, nós somos mais de 40 milhões de cristãos. Sabiam disso? Somos mais de 40 milhões de cristãos. Porém, contraditoriamente, irmãos, o povo brasileiro de hoje é muito mais corrupto, desonesto e moralmente mais decadente do que no passado, quando nós ainda éramos muito pouco. Assim, se a conduta ética, moral e espiritual da sociedade brasileira no passado era melhor, quando éramos poucos, e piorou agora, que somos muitos, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que a nossa conduta e procedimento como cristãos não tem sido sal, não tem sido luz, não tem contribuído para influenciar a sociedade. É um fato. É um fato que nós temos que observar. Nós temos que fazer essa avaliação, esse diagnóstico. Então, irmãos, diante desse diagnóstico, nós infelizmente constatamos que algumas coisas estão erradas, pois nós, cristãos brasileiros, não temos impactado e nem influenciado a sociedade na qual vivemos. E qual é a verdadeira causa desse contraditório? Qual que é a verdadeira causa desse contraditório? Será que temos cumprido o nosso chamado nesta terra em conformidade com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? É uma reflexão que nós temos que fazer, irmãos. Será que nós estamos cumprindo no Brasil o nosso chamado segundo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Eu faço essa reflexão. Eu gostaria que você também fizesse. Refletindo sobre tudo isso, eu cheguei à seguinte conclusão: o mundo, e particularmente o Brasil, estão em grande decadência e ruína. Contudo, irmãos, Deus não desistiu deles. Tem muita gente que lê
2 Timóteo capítulo 3, os versículos de 1 a 5, onde Deus mostra qual vai ser o perfil do homem desses dias, as pessoas falam, não tem mais jeito. Irmãos, Deus está mostrando que é para a gente orar, que é para a gente reverter esse quadro, reverter essa conjuntura. Porque Deus pode fazer isso. Aquela palavra não é determinante. Deus está mostrando o perfil do homem. Mas não significa que Deus já está condenando ele. Pelo contrário. Deus está mostrando porque Deus quer alguém que se coloque à disposição dele para mudar essa conjuntura, mudar esse cenário. Então Deus não desistiu deles. Jesus morreu e ressuscitou para que pudesse transformar e salvar nações. Deus disse que em Abraão, que é o pai da fé, seriam benditas todas as famílias da terra. Então, irmão, nós precisamos examinar todo o contexto bíblico. Nós não podemos desistir deles. Deus chamou você e eu para sermos, irmãos, reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Foi isso que Isaías falou. É uma palavra profética para os nossos dias, irmãos. E é sobre isso que eu quero meditar nesta noite. Eu quero meditar sobre o meu chamado, sobre o seu chamado, para ser reparador de brechas e restaurador de veredas. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão ao seu lado, você sabia que você tem um chamado para ser restaurador de brechas, reparador de brechas e restaurador de veredas? Fala isso para ele. Você sabia, pastor, que o senhor tem um chamado? O senhor tem esse chamado. O senhor é um reparador de brechas, um restaurador de veredas. Irmão, eu quero que você saia daqui nesta noite com essa convicção no seu coração. Mas, irmãos, adquirir essa identidade não é fácil. A identidade de ser um reparador de brechas e restaurador de veredas não é fácil. Então, para que possamos cumprir eficazmente o chamado do Senhor de ser um reparador de brechas e restaurador de veredas, em meio a uma geração perdida e corrompida, primeiramente, irmãos, nós precisamos ser guiados constantemente pelo Senhor. Verso 11. Olha lá o verso 11. O Senhor te guiará continuamente, constantemente. E quando o Senhor nos guia constantemente, olha só, nós nos tornamos intercessores segundo a vontade de Deus. Observe o texto. O Senhor o guiará continuamente. O Senhor o guiará constantemente, diz a outra versão. Fartará a tua alma. Não é deixar você saciado, não. A outra versão, ela esclarece. Satisfará os teus desejos. Mas só que quando nós, irmãos, somos guiados pelo Senhor, os nossos desejos passam a ser os desejos de quem? De Deus. Está vendo? Aí o camarada ali assim, vai saciar minha alma, vou ter um carro zero, vou ter casa de 300 metros quadrados. Irmão, não é nada disso. Você pode até ter. E tomara que tenha. Mas aqui Deus está falando do desejo dele, que ele vai colocar no seu coração. E tua alma vai ficar saciada. Quem é ganhador de alma sabe disso. Não existe felicidade maior do que você o quê? Ganhar uma alma para o reino de Deus. A alma fica saciada, é uma alegria, irmãos, que nós não conseguimos expressar.
É verdade ou não é, os ganhadores de alma aqui do culto? É verdade ou não é? É verdade. Ser guiado constantemente pelo Senhor. Vamos primeiro ver essa parte. Ser guiado constantemente pelo Senhor significa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus afirma, irmãos, que todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são o quê? Filhos de Deus. Romanos 8,14. E o que é ser um filho? Filho é aquele que carrega no seu ser o DNA dos seus pais. Quando tem dúvida de quem é o pai, o que vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Exame de DNA. Porque o filho tem um DNA da mãe e do pai. Aí, o que eles fazem? Eles separam da mãe, verificam, opa, o DNA aqui é igualzinho do amigo. Assume, porque é teu. É assim. O filho tem um DNA dos pais. Logo, se conclui que o Filho de Deus também carrega o DNA de quem? De Deus. E o que é o DNA de Deus? DNA. Ele carrega o quê? A divina natureza do Altíssimo. Ele carrega a divina natureza do Altíssimo. E aí a gente entende o que Paulo fala. O pastor Silvio falou hoje. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele assumiu completamente a divina natureza do Altíssimo. Então o apóstolo Paulo, ele era sempre guiado pelo Espírito Santo. Paulo queria pregar na Ásia, mas aí de noite ele tem um sonho que um varão macedônio clamava para ele. E o Espírito Santo o impediu de ir para onde? Para lá, para a Ásia. E ele concluiu que ele deveria ir para a Macedônia. Porque era um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus afirma também que o Espírito da verdade nos guia a toda a verdade. João 16:13. E ainda, quando somos guiados pelo Espírito Santo, já não estamos mais sob a lei. Gálatas 5:18. O que isso significa? Que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, irmãos, nós não estamos debaixo da lei. Porque qual é a força do pecado? A força do pecado está onde? Na lei. Se você não está mais debaixo da lei, não tem mais como Satanás te acusar de coisa alguma. Porque agora você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nesse sentido, essas escrituras revelam que estaremos aptos a cumprir eficazmente o nosso chamado de reparador de brechas e restaurador de veredas, quando aceitarmos essa nossa identidade de filhos de Deus. Irmãos, Jesus tinha essa convicção. Ele chegou lá em Nazaré, povo duro de coração. Profeta não tem honra na terra dele, mas ele foi lá. A Bíblia fala que ele chegou, Lucas capítulo 4, verso 18. Entrou numa sinagoga, abriu as escrituras no profeta Isaías e declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é isso? É a identidade de reparador de brechas e restaurador de veredas. Jesus tinha essa consciência. Ele sabia que o Espírito Santo estava sobre ele. E você, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, eu quero te dizer que o Espírito Santo também está sobre a sua vida.
Então, se nós somos guiados pelo Espírito, automaticamente nós nos tornamos intercessores segundo a vontade de Deus, que é a outra parte. Fartará a tua alma, ou seja, satisfará os teus desejos, porque os nossos desejos agora estão linkados, estão alinhados, estão integrados aos desejos de Deus. E é por isso que lá em 1 João está escrito dessa forma. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele o quê? Nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Jesus fala, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. É isso, irmãos. Nós vamos nos tornar intercessores eficazes. E Deus vai satisfazer a nossa alma, os nossos desejos. Porque os nossos desejos estarão alinhados, estarão linkados, integrados aos desejos dele. Amém, irmãos?